Sofri um acidente há muitos anos atrás e fui indiretamente culpado, e assim partiu minha madrinha, que tanto amo, e a amada avó do meu coração. Tudo por minha causa. Eu sofro tanto, sendo que tudo o que desejava era ajudar e cuidar e não fazer ela sofrer. Tem momentos que desejo me matar, mas sei que não resolve nada, porque eu sou espírita desde criança. Me dói tanto. Sim. Queria ajuda, se possível. O que a gente poderia dizer para esse nosso internauta que nos escreveu? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, já que você tem toda essa formação espírita, é que as situações importantes da existência, elas não podem ser consideradas como fruto do acaso. Coisas pequenas da vida, eu estou aqui sentado nesta mesa aqui, aí tem um copo aqui, tem um negócio ali. São coisas que não são relevantes, a gente pode até considerar, não, isso aqui está na faixa do livre-arbítrio da criatura humana, porque isso aqui não é consequente. Daqui a um ano, onde estava o açucareiro e onde estava o café é totalmente irrelevante, acaba não sendo importante. Mas a desencarnação de alguém, um trauma desse nível, não podemos considerar que isso decorreu do meu livre-arbítrio, até considerando ainda mais que não houve a intencionalidade do ato. O que acontece nessas horas é que nós somos usados como instrumentos, mas nós não somos os responsáveis, porque senão a nossa vida ela seria um joguete na mão de determinadas situações que a vida nos traria. Então, essa leitura de que você é o culpado, eu ouvi você bem dizer isso, na verdade, ela precisa ser ressignificada. Você foi um instrumento do qual a espiritualidade se serviu e que, ao contrário do que a gente imagina, foi a forma que a espiritualidade se valeu para fazer as coisas acontecerem. Não fosse pelo acidente, sua madrinha, sua avó, desencarnariam, não vou dizer na mesma data, no mesmo dia, mas desencarnariam nessa janela de tempo em função dos interesses pela desencarnação. Então, a gente, trabalhando a vida por essa ótica, a gente começa a ver as questões por outra dinâmica, vendo por outra forma, e identificando que esse quadro de culpa, de remorso, além de não ajudar você, ainda dificulta a relação de você com elas, porque elas podem vir para tentar falar com você, para tentar te envolver, mas o seu sentimento de culpa indevido acaba dificultando. Aí, quando por algum motivo você sonha com ela, pode até traduzir a presença delas como um instrumento de cobrança, quando, na verdade, elas podem estar vindo para tentar trazer algum tipo de informação positiva para que você se liberte disso. É muito, muito importante que você compreenda que a lei de causa e efeito, quando trabalha com as questões importantes da existência, não está nas nossas mãos, mas faz parte de uma programação muito maior. Esse é um drama muito sério. Nós nos sentirmos culpados pelo desencarne de pessoas que nós amamos, às vezes por detalhes, traz uma dor muito grande e muito perigosa. Nós temos que partir do princípio de que nenhum de nós somos perfeitos aqui. Todos nós esquecemos aonde a gente larga a chave do carro. E algumas vezes esquecemos que o nosso filho estava no carro, o nosso bebê estava no carro e saímos e deixamos ele lá. As duas coisas foi esquecimento da memória. Várias vezes nós dirigimos no trânsito de uma maneira um pouquinho negligente, dá para passar, né? Dá um jeito. E eu estou dando esse exemplo porque ele falou culpa, né? Então imprudência, negligência e imperícia.
Então, às vezes, a gente dá um jeitinho, passa no sinal amarelo quase vermelho e vê uma moto do outro lado, enfim. E fazemos isso durante anos e nada acontece. E, de repente, acontece alguma coisa e a nossa vida desaba. O Elahá colocou uma coisa ali que, às vezes, a espiritualidade se utiliza. Eu quero ressaltar o seguinte, não significa que a espiritualidade fez com que nós cometêssemos um equívoco na direção. Não é isso. Mas se ele observa que nós temos uma tendência a correr um pouquinho mais, né? Poxa, 40 por hora naquela rua, por que não dá para ir na 60, né? Correr um pouquinho mais, ou seja, nós temos, negligenciamos um pouco as regras. E se ele sabe que por conta disso há uma grande probabilidade de acontecer um acidente no nosso carro, aconteceria de qualquer maneira, e aquelas duas irmãs, aquelas duas pessoas queridas, né? A sua avó e a sua madrinha, estariam naqueles instantes, como ela já disse, não exatamente em vias de desencarnar, veja, isso é uma suposição, é uma das possibilidades, o que eu estou falando, eles uniram tudo. Sim. Para servir ao propósito de que elas precisariam, por um processo educativo para elas, desencarnar dessa maneira mais rápida, violenta, né? E servir ao propósito de fazer com que você talvez precisasse de se educar nessa questão do que eu posso ir mais além, eu posso quebrar um pouquinho as regras aqui. Entendeu? Mas pular para esse momento que você pulou, de se sentir o único culpado, o único responsável, ou seja, você está pensando, se não fosse por mim, elas estariam vivas até hoje, aí é um caminho perigoso. Porque seria dizer que Deus errou. Entendeu? Então, o objetivo agora é você dizer, eu não deveria ter, eu estou dando esse exemplo, às vezes não aconteceu nada disso, mas eu não deveria ter passado da velocidade limite. Tudo bem, você assuma a responsabilidade por ter passado da velocidade limite, mas não assuma a responsabilidade pelas mortes dela. Porque isso está muito além de você. Muito além de você. Nós conhecemos casos de pessoas, de espíritas que passaram por situações semelhantes, que provocaram morte de pessoas sem quererem aquilo. Às vezes a criança se segura no carro, às vezes a criança abre a porta na hora errada. Abre a porta na hora errada. Na hora errada. E as coisas acontecem. Agora o momento é de você honrá-las. Vivendo muito bem, dizendo, minha madrinha, por amor a você, minha avó, por amor a você, que eu sei que continuam vivas no mundo espiritual, eu vou viver a minha vida da melhor maneira, eu vou avaliar-me, que lição eu posso tirar desse drama que é sério, que me machucou, mas que lição eu posso tirar para eu crescer? E a culpa não é proposta. Você não vai encontrar em nenhum livro espírita a culpa como proposta. Responsabilidade, sim. Eu sou responsável, eu vou carregar isso comigo. Mas eu vou agir de tal forma que eu consiga compensar, vivendo bem, esse equívoco. Se é que aconteceu, que às vezes não aconteceu nada, às vezes o erro foi de outra coisa, de um buraco na rua, tá? Mas se aconteceu, assuma a responsabilidade e viva da melhor forma possível, no bem.